nosso seminário e é com grande alegria que estamos nessa manhã ensolarada, abençoada, um grande presente de Deus, recebendo todos vocês. Para iniciar, eu gostaria de apresentar os nossos meus queridos amigos e irmãos que vieram de tão longe. Primeiro, vou apresentar o César Braga Said. Ele é psicólogo, pedagogo, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor universitário, expositor e escritor espírita. Está passando uma temporada aqui conosco na Suíça e na Áustria e está trazendo um tema bem interessante, a importância do estudo da doutrina espírita. Então, que possamos hoje absorver, com certeza, muito o que ele está trazendo para nós. E acompanhando ele, nosso querido Henrique, que já nos visitou essa semana. O Henrique Fernandes, é psicólogo, mestre em psicologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de concentração, psicologia social e da personalidade, fundador do IBEC, Instituto Brasileiro de Estudos da Consciência, e tarefeiro do SEDAC, Cruzada Espírita, discípulo de Allan Kardec, no Rio de Janeiro. Então, seja bem-vindo, Henrique, e que possamos passar um dia hoje muito agradável e de muito aprendizado. Então, agora eu convido o César. Meus irmãos, muito bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui. O nosso seminário, como vocês já sabem, ele está dividido aí em etapas, em alguns momentos. Nesse primeiro momento, o Henrique vai falar. Após o intervalo, eu falo. Aí teremos o almoço. Voltando do almoço, novamente o Henrique, depois eu. E ao final nós abriremos para as perguntas. Tá? O que não impede também, dada a característica do grupo, que uma ou outra intervenção também possa ser feita considerando, né, que somos um grupo relativamente pequeno, pelo menos de encarnados. Então, que o nosso encontro seja espontâneo, que todos se sintam à vontade. Nenhuma das informações que estamos trazendo é uma verdade pronta, indiscutível, irrefutável. Tudo que aqui for colocado é passível de reflexão, porque foi assim que Allan Kardec nos ensinou, que tudo devemos refletir, raciocinar, logicar. E particularmente quero agradecer o convite e todas as condições que foram dadas por este grupo, para que eu, em particular, pudesse vir, porque foi a junção dos esforços desse grupo com o grupo de Sangalen, obviamente com o apoio do SEDAC, mas financeiramente só se foi possível viabilizar a minha vinda, né, depois estendi o convite ao Henrique, graças à união de vocês. Então, de coração, essa minha segunda vinda à Suíça é graças especialmente a este grupo. E torço para que a união de vocês, o carinho de vocês, a fraternidade cresça cada vez mais. O que menos importa é o tamanho físico do centro espírita. O que mais importa é que o coração, o carinho, o amor, isso não tem a dimensão. Então, muito obrigado mais uma vez por tudo. Henrique, é com você. Amigos, bom dia a todos. Já conheço a casa, já estive aqui, já tive a oportunidade de abraçar os amigos, a direção da casa, e é de fato uma alegria poder dizer agora que bom estar aqui mais uma vez. E também quero agradecer pela oportunidade, desejar ao César pelo convite feito, a indicação, agradecer ao carinho de todos, da Isabel, que está aqui presente, de todas as pessoas que estão apoiando, que estão dando essa possibilidade de nós conversarmos um pouco
em torno da mensagem espírita. Falar numa manhã de domingo, com esse sol tão bonito assim, sobre o estudo da doutrina espírita é algo de fato muito especial. Pensar a proposta da doutrina espírita para o homem contemporâneo é uma tarefa das mais lindas e das mais significativas. No momento em que a humanidade atravessa os seus desafios, enfrenta diversas dificuldades, crise de valores, uma crise de falta de sentido em muitas áreas, estudar a doutrina espírita, a sua mensagem, a sua proposta, é algo de fato muito importante, muito especial. Especialmente para nós que estamos aqui com o intuito de estudar a doutrina espírita. E neste seminário em particular, destacando a importância, o valor do estudo do Espiritismo. Nós vamos começar fazendo uma rápida referência, não ainda slides, daqui a pouco vamos projetar alguns, fazendo uma referência ao admirável pensador espírita Leon Denis, que escreveu, num momento muito especial na história da humanidade, que o Espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. Vejam a profundidade dessa reflexão de Leon Denis. De fato, o Espiritismo tem essa proposta. Enquanto uma síntese de conhecimentos, a doutrina espírita apresenta uma proposta de transformação para a humanidade. E Allan Kardec, em Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, ele afirma também algo que nos convida a uma reflexão oportuna. A mensagem espírita abre uma nova era para a regeneração da humanidade. Paremos um pouco para meditar em torno desta reflexão do codificador. Uma nova era para a regeneração da humanidade. E um pouco mais tarde, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 303, Allan Kardec ressalta a missão do Espiritismo, que é uma missão que nós devemos compreender pelo seu alcance, pela sua profundidade. Ele afirma, o codificador, que o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Vamos pensar juntos aqui, amigos. Para que a doutrina espírita possa alcançar essa finalidade, ela precisava mesmo apresentar-se ao mundo como uma síntese de conhecimentos. E Allan Kardec, ele formula essa síntese. A propósito, no capítulo 1 de A Gênese, quando Allan Kardec analisa os caracteres da revelação espírita, ele afirma que a origem do Espiritismo é divina. A sua iniciativa pertence aos espíritos, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. E, obviamente, Allan Kardec destaca-se como o codificador desta síntese de conhecimentos. Inicialmente, a doutrina espírita revela-se como uma ciência, porque foi assim que Allan Kardec, enquanto codificador, o sistematizador de todo esse conjunto de informações, esta síntese de conhecimentos a que se refere Leon Denis, Allan Kardec, diante da fenomenologia espírita mediúnica, a sua postura foi a de um cientista, e ele mesmo define esta postura metodológica que ele assumiu ainda no capítulo 1 de A Gênese, quando ele diz que procedi, aspas, palavras do codificador, em relação ao espírito, aos fenômenos que observava, como o cientista diante do seu objeto de conhecimento. De fato, Allan Kardec aplica, e esta foi, sem dúvida,
uma posição revolucionária no campo das ciências, no momento em que, auge do século XIX, auge do materialismo, século XIX, o pensamento materialista predominava, como de certo modo até hoje. Então Allan Kardec, diante de todo aquele quadro cultural, diante desse cenário filosófico, acadêmico, marcado sem dúvida pelo pensamento materialista, precisou estudar e abordar o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, a fenomenologia espiritual, como cientista diante do seu objeto de estudo, comparando dados, investigando, analisando, interrogando os espíritos. Esta foi a postura científica do codificador. Então disso resulta toda uma ciência, a ciência que tem como objeto não a matéria tão somente, mas uma ciência que tem como objeto de estudo, de investigação, o fenômeno espiritual, o espírito na sua própria realidade. E isso foi revolucionário. Essa postura metodológica do codificador marcou uma diferença, porque até então o espírito era um tema de natureza metafísica. A área do conhecimento estava dividida em dois andares: o andar inicial, o andar primeiro, do mundo da matéria, das questões objetivas. A natureza habitava ali com os seus fenômenos, com os seus objetos de estudo. E o cientista habitava esse primeiro andar. Os temas de natureza transcendental, metafísica, além dos sentidos comuns, além dos sentidos físicos, era um andar que reunia assuntos dessa natureza que eram tratados pela religião. O espírito morava, digamos assim, neste segundo andar, no edifício do conhecimento. E o que fez Allan Kardec? Porque estudar estes temas do segundo andar, espírito, Deus e outros temas da subjetividade, da condição psicológica, emocional, espiritual do homem, para isso, Allan Kardec conseguiu, como já o dissemos, numa postura revolucionária, trazer o espírito, até então tratado como um tema puramente metafísico, para o plano das questões, para o primeiro andar. E isso se revelou através do fenômeno mediúnico. E neste primeiro andar, Allan Kardec estudou toda essa fenomenologia cientificamente. Como é que pode, num oceano de materialismo, como era o tempo do codificador, de certo modo até hoje, um homem de ciência, um homem de cultura, estudar o espírito, este ser que ninguém vê em princípio, que ninguém pode pegar, porque o princípio era positivista. Eu preciso, para conhecer, eu preciso ver, eu preciso medir, eu preciso pesar para poder investigar, eu preciso me apropriar disso através dos sentidos. Mas como a mediunidade é este grande canal de comunicação com o mundo dos espíritos, Allan Kardec, por este caminho, conseguiu cientificamente estudar o espírito. E disso surge uma ciência do espírito. Mas Allan Kardec não se deteve nos aspectos científicos. Por quê? De toda essa compreensão científica da realidade espiritual, resultou uma nova concepção, uma nova compreensão do ser humano, da vida, do sentido da existência aqui na Terra, uma nova compreensão do universo, da condição humana. Isso já não é propriamente ciência, é uma filosofia que resultou dentro de um processo cultural e metodológico de elaboração da síntese espírita, resultou da interpretação desses novos dados científicos, digamos assim. Mas também Allan Kardec não poderia parar numa filosofia em sentido menor da palavra. Era preciso dessa filosofia, dessa nova concepção do homem, do universo, da vida, extrair consequências morais,
ético-comportamentais e temos aí a moral espírita. De modo que a doutrina espírita, como afirma bem Leon Denis, é uma síntese de conhecimentos. Bom, mas para ser visto assim, porque de fato o Espiritismo é esta síntese profunda de conhecimentos que tem como finalidade maior, na expressão do codificador, transformar moralmente a humanidade, nós precisamos então estudar o Espiritismo. Essa aqui é a ideia. Porque Allan Kardec, ele mesmo preconiza, anuncia a necessidade do estudo. Porque se nós não nos apropriarmos do conhecimento espírita, que tipo de espírita nós seremos? Porque o espírita, para compreender a doutrina espírita como esta síntese de conhecimentos, precisamos estudar, e não é pouco. Leon Denis, por exemplo, no prefácio da sua obra clássica, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, estávamos, na realidade, no início do século XX. Ele diz assim: um novo tempo termina, um novo tempo começa. Estamos vivendo uma fase de transição e de parto doloroso. A humanidade está, pouco a pouco, se transformando. E na visão espírita, entendemos que para que a humanidade, de fato, possa alcançar esse estágio de evolução, para que ela possa se transformar moralmente, há muitos caminhos para isso. Todas as religiões, porque são também contribuições espiritualistas, todas as filosofias espiritualistas podem e de fato contribuem. Mas a doutrina espírita também tem a sua contribuição. E quem é que fará esse trabalho? Nós que somos espíritas. Mas para isso é preciso que estudemos a doutrina espírita. Então é neste sentido, amigos, que vamos... Assim, eu falava que o próprio codificador anunciou a necessidade do estudo. E cabe uma pergunta: estudar, mas para quê? E Allan Kardec define isso de forma muito clara em Obras Póstumas, quando ele diz assim: um curso regular de Espiritismo seria professado com o objetivo de quê? De desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. E ele prossegue: esse curso, que são os cursos que temos nas casas espíritas, quando os grupos se reúnem para estudar, quando se reúnem em torno da mensagem do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de a Gênese e de todas as obras da codificação. É a isso que ele se refere. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, porque senão cada um vai fazer do Espiritismo a sua moda. Bom, a minha opinião é esta. O meu grupo pensa assim. Sim, isto é até possível, mas não é a situação desejável, não é a condição, não é evidentemente o melhor caminho. Estudar a doutrina nas suas bases, que é a codificação kardeciana, tem vantagens, como Allan Kardec diz: fundar a unidade de princípios. E olha o comentário que ele faz em seguida: a vantagem de fazer adeptos esclarecidos. O que é um adepto esclarecido? É o adepto, o seguidor, que tem informações muito bem estruturadas dentro de si, em torno da proposta espírita, desenvolve a maturidade, desenvolve uma forma adequada de se pensar a vida, de se pensar a si próprio, a relação com as pessoas, à luz do ensinamento espírita, e desenvolver um grande número de médiuns. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo e sobre as suas consequências. Vejam que Allan Kardec, uma visão inclusive de educador, mostra o valor do estudo nestes sentidos aqui apontados. É por esta razão, vamos agora projetar aqui um slide que vai nos ajudar a entender. Um momentinho só. Sim. Deixa eu
apareceu. Bom, o que nós fizemos, né, para este seminário? Eu fiz uma pesquisa em algumas obras da codificação, onde Allan Kardec destaca o valor do estudo, o valor e a necessidade do estudo. Então, aqui estão as fontes para o outro slide, que mostra as condições para o estudo. Porque, amigos, o estudo espírita não pode ser feito assim de qualquer maneira. Há uma metodologia, o início, o desenvolvimento de ideias, porque estudar a doutrina espírita é, sem dúvida, uma necessidade para todos nós que seguimos a doutrina espírita. Mas o que é estudar a doutrina espírita? Como se faz o estudo da doutrina espírita? Então nós vamos chamar isso de condições para o estudo espírita. Então, se desejarem anotar, isso está, que vamos mostrar em seguida, em O Livro dos Espíritos, na introdução, nas seguintes partes aqui, e O Livro dos Médiuns. Há muitas referências também em Revista Espírita, porque Allan Kardec sempre fazia referência à necessidade do estudo. Não há como se dedicar de forma madura e significativa ao Espiritismo, senão através do estudo. Porque é através do estudo que vamos compreender a mensagem do Espiritismo e fazer com que a sua finalidade seja alcançada. Então vamos lá. Depois a gente pode deixar isso anotado ou alguma coisa assim. Opa! Condições para o estudo. A primeira condição que se destaca é a seriedade. O que é a seriedade? Allan Kardec era um homem sério, mas não era sisudo. Há uma diferença muito grande entre seriedade, ser uma pessoa séria e ser uma pessoa de cara amarrada, por exemplo. Às vezes nós confundimos, achamos que seriedade é isso. O estudo espírita, para ser bem realizado, tem como primeira condição a seriedade, que é essa inteireza de caráter, a retidão. O compromisso com o estudo espírita se faz pela seriedade, de fato. Agora, seriedade não anula alegria, porque estudar há que ser, propõem os pedagogos da atualidade, há que ser uma experiência de prazer. O estudo espírita é um dever, não é uma obrigação, no sentido de que temos sim um compromisso com o estudo, mas não é aquela obrigação, você tem que estudar. Não é ter que estudar, é uma decorrência natural daquele que já compreende o significado da doutrina espírita na própria vida, na sua própria vida. Então, estudar é que ser um momento de prazer. E precisamos, de fato, transformar os nossos momentos de leitura, os nossos momentos de estudo, em experiências de alegria e de prazer. Quem estuda se encanta com o estudo. Se o estudo que eu estou fazendo não me encanta, é preciso que eu olhe com um pouco mais de cuidado para essa minha relação com o estudo. Porque estudar tem que ser um motivo de alegria. Eu conversava há algum tempo com um amigo que é espírita e que ele dizia: Henrique, quando eu pego uma obra espírita, eu me empolgo no início, mas depois de 10 minutos me dá um sono. É preciso que isso seja trabalhado. De onde é que vem esse sono? Às vezes, o sono vem, às vezes, da nossa preguiça mental. Porque estudar envolve também trabalharmos, muitas vezes, a nossa preguiça mental. Como assim, preguiça mental? Porque precisa parar para pensar um pouco, analisar, como? Raciocinar. E se eu não encontro prazer nesse estudo, alguma coisa está acontecendo. Ler uma página de meditação, uma página espírita, abrir uma página de um evangelho, o Livro dos Espíritos, isso normalmente nos dá muita alegria, nos dá prazer. Então, se eu não encontro essa alegria, eu preciso rever a minha relação com o próprio estudo. Porque não pode ser um estudo pesado, um estudo difícil, que por que caminhos eu tenho chegado até o estudo? Preciso que eu pense sobre isso, né? Há pessoas que dizem assim: eu só gosto de ler, bom dia, eu só gosto de ler romance,
porque é mais fácil. Como assim? É mais fácil? Olha, o livro dos Espíritos é muito complicado, é muito difícil. É preciso que isso seja revisto. Porque a fonte do conhecimento espírita está na codificação. Então quer dizer que eu não devo ler os romances? Claro que sim. Os romances também são portadores da mensagem espírita. Um bom romance espírita, evidentemente. Mas, para conhecermos verdadeiramente o Espiritismo, temos que recorrer às suas bases. E não há outra base melhor, que é Allan Kardec. Ponto, há que ser o nosso critério. Allan Kardec é sempre o critério. Então a seriedade é o primeiro passo para o estudo espírita. Palavras do codificador. Perseverança. Que sinônimo poderíamos dar para a palavra perseverança? Vamos ver aqui um sinônimo em português, por favor. Continuidade. Continuidade é uma outra também, né? Perseverança é isso. Qual é o verbo que não combina com perseverança, com perseverar? Qual é o verbo que não combina com isso? Desistir. Não, mas sabe, quando chega nesse trecho aqui, a minha mente fica confusa, e aí eu fecho o livro e desisto. É hora de prosseguir, de trabalhar. Nós abordamos aqui o tema vontade, vocês vão lembrar. Não deixar que... Obrigado. Não deixar que a mente se distraia facilmente. Lembram daquele esquema da estrela, o diagrama da estrela, né? Injustiça com quem não assistiu, né? Que eu estou fazendo aqui, né? Depois a gente pode mostrar. A vontade, na expressão de Leon Denis, é a maior de todas as potências da alma. E não pode se deixar sequestrar, não pode se deixar levar, por exemplo, pelo impulso, pela emoção, aquelas pontas da estrela. Então a vontade é esse carro-chefe, o impacto determinante na expressão de Emmanuel, na página que nós citamos. Então perseverança é quando nós inclinamos a nossa vontade, neste caso aqui particular, na direção do estudo. Eu preciso estudar. O estudo é necessário, então eu vou perseverar. Quando a gente tem dúvida, conversa com um amigo, troca uma ideia, liga para alguém, passa um e-mail, discute em grupo. Desistir é possível, mas não é o melhor caminho. Perseverar, este é o caminho mais indicado para construirmos o conhecimento espírita na nossa mente, no nosso coração. Terceiro passo, a continuidade. Porque quem persevera, prossegue e mantém o estudo continuamente. Eu estudo assim, de vez em quando. Opa, não é o caminho. O caminho há que ser o caminho contínuo. E o que é estudar com continuidade? É estudar, por exemplo, hoje um pouco, amanhã um pouco mais, e assim criar o hábito do estudo, porque estudar é um hábito que nos dá prazer. Construir um hábito saudável de estudar é tarefa inadiável para nós que nos relacionamos culturalmente e afetivamente com o pensamento espírita. O adepto do espiritismo, o que segue a proposta espírita, necessariamente precisa manter um estudo contínuo, aproveitar os momentos da vida para estudar. A vida, a mensagem espírita nos dá um novo significado, um novo sentido para a vida, e o estudo ajuda a alcançar essa finalidade. Regularidade. Vejam como os temas, as condições são muito convergentes. Por quê? Quem persevera, já o dissemos, continua na tarefa e estuda com regularidade, porque mantém com seriedade a relação com o conhecimento espírita. Então a regularidade é condição necessária para o estudo espírita. A ausência de prevenções,
Amigos, repetimos, essas palavras são do codificador. Nós colocamos as condições que ele destaca em várias passagens. O que é a ausência de prevenções? O preconceito. Como assim? A palavra já diz. O que é um preconceito? É o conceito que eu estabeleço antes de conhecer. É o preconceito. Nem quero que você me fale nada sobre essa pessoa. Eu já sei que eu não gosto dessa pessoa. Isso é um preconceito. Eu já formo a ideia antes da experiência que pode gerar uma nova percepção dessa pessoa, por exemplo. Allan Kardec, como um homem de ciência, como um livre pensador que sempre foi, de fato, não agia com preconceitos. E nos referimos, sobretudo, ao preconceito de natureza intelectual, cognitiva. Allan Kardec era um homem muito aberto a todas as formas de conhecimento, dialogava com pessoas de todas as religiões, não separava, não dividia as pessoas. Obviamente que, enquanto codificador, estabeleceu as bases para o pensamento espírita, enquanto codificador. Mas isso não significa dizer que Allan Kardec não tinha os canais de comunicação com as pessoas que, inclusive, criticavam o Espiritismo. Quem lê, por exemplo, Revista Espírita, que foi esse grande canal de comunicação que o codificador estabeleceu com as pessoas, porque fundou desde o início, quando publica o Livro dos Espíritos, um pouco depois, Allan Kardec cria a Revista Espírita. Para quê? Para que a informação entre os centros pudesse ocorrer mais facilmente, para que alguns temas que pela sua especificidade talvez não pudessem aparecer nas páginas da codificação, porque a codificação em si é este conjunto de informações que vão definir em essência o conhecimento espírita. E isto vai servir para todos os tempos. Mas a Revista Espírita tratava de questões menores, de questões particulares dos grupos espíritas, das críticas dirigidas ao espiritismo, e Allan Kardec respondia a todas essas críticas. Allan Kardec dialogava com todos, era um homem sem preconceitos. Ausência de prevenções, alguma coisa do tipo assim: isso eu não leio. Nem me fale, porque eu já ouvi dizer que é um livro muito ruim. Eu ouvi dizer que é um livro muito ruim. Isso é um preconceito. É claro que nós vamos estabelecer, e já o dissemos, Allan Kardec como critério. Tem uma obra excelente, digamos, aos olhos de muitos, na opinião de muitos, mas que fere algum princípio doutrinário. Pode ser uma obra excelente, muito bem apresentada, muito bem redigida, mas não combina com o pensamento espírita, não consideraremos uma obra espírita. Mas isso não significa que a pessoa que queira não estude, não leia, não reflita. Isso é possível e, aliás, isto é até recomendado. Não é que haja essa abertura. Abertura não significa caminho para confundir tudo. O espírita, que somos nós, vamos estudar. Aliás, uma frase que define bem isso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso estabelecer e devo estabelecer, à luz do pensamento espírita, os critérios. Na dúvida, vamos ficar sempre com o codificador. Essa é a ideia. Mas prevenções, isso não é necessário, preconceito. Bom, vontade firme e sincera, de fato. Se não construirmos, se não trabalharmos internamente a nossa vontade, diante de algumas dificuldades, porque estudar o Espiritismo é tarefa inadiável, é compromisso de todos nós, mas vamos em algum momento esbarrar com algumas dificuldades. A mensagem espírita pode parecer, num primeiro momento, muito simples, mas essa simplicidade às vezes confunde aquele que está começando, que estuda por alto a mensagem espírita, se revela de maneira simples,
Porque como educador, Allan Kardec tinha condições de se comunicar com absoluta clareza e objetividade. Isso confere à mensagem espírita, aparentemente, um aspecto de simplicidade, mas a doutrina espírita é de uma profundidade que ainda estamos muito longe de alcançar plenamente. O conhecimento espírita exige, portanto, para ser alcançado em níveis cada vez mais profundos, de vontade firme e sincera. Estudar com sinceridade, com honestidade, usando então a vontade de maneira adequada. Bom, atenção demorada é outra condição. O que é isso, atenção demorada? É olhar o livro fechado, não deixar de prestar atenção no livro, né? É abrir o livro. Atenção demorada. A expressão do codificador, que significa continuar o estudo, observar as etapas de formação desse conhecimento. Porque quando nós começamos o estudo, amigos, bom, cada um tem a sua trajetória. Uns chegaram ao espiritismo pela dor, pelos desafios maiores da vida. Poucos são aqueles que chegam à doutrina por motivações intelectuais. Não sei a experiência dos amigos aqui, mas, por exemplo, muitos chegam, que é mais comum, pelo sofrimento mesmo. Poucos são aqueles que buscam a doutrina espírita porque estão com a mente dominada por questionamentos existenciais. Qual é o sentido da vida? O que faço aqui nesse planeta? Até tem pessoas que chegam por esse caminho, mas não é o mais comum. Então, quando nós buscamos a doutrina espírita, num primeiro momento, pela dor, pelo sofrimento, nos encantamos com a mensagem espírita. Tudo mudou na minha vida. Eu passei a ver as coisas de um outro modo. Eu desenvolvi dentro de mim, assim, uma fé que antes eu sei que eu não tinha. E pessoas que se encantam, às vezes se perdem e se confundem, porque não alcançam num primeiro momento a necessidade, não compreendem no primeiro momento a necessidade do estudo. Porque a doutrina espírita, para ser estudada, para ser alcançada na sua mensagem profunda, exige o estudo, a reflexão diária. Não é a mesma coisa que estudar, né, para uma escola comum. Veja, por exemplo, o profissional. Para se tornar um médico, para se tornar profissional de qualquer área, é preciso estabelecer uma relação com esse conhecimento, uma relação profunda. Cada um aqui tem a sua área de atuação e sabe que precisa desenvolver habilidades todos os dias. Estudar o Espiritismo, esse hábito, vai aos poucos construindo na minha mente um conhecimento mais adequado e mais apropriado do Espiritismo. Então, atenção demorada, observar, acompanhar o estudo, a leitura, isto é fundamental. Observação profunda, mais uma condição necessária para o estudo espírita. O que é essa observação profunda? Às vezes, por exemplo, nas próprias reuniões mediúnicas, vemos médiuns que estudam muito pouco. Estudar a mediunidade não tem nada a ver com potencial mediúnico. Há pessoas com um grande potencial mediúnico, são médiuns até seguros no exercício da sua mediunidade, mas quando esse médium estuda pouco, ele não vai perder a mediunidade, porque a mediunidade não depende do estudo, não depende nem da moralidade, na sua essência, como diz o codificador. Mas atenção, a sua aplicação dependerá sim da moralidade e do estudo. Há médiuns então que, como estudam muito pouco ou estudam nada, não mantêm com o conhecimento espírita essa relação de seriedade, perseverança, continuidade, observação profunda, não sabem, por exemplo, o que se passa numa reunião mediúnica, as sensações que experimentam. Para desenvolver a nossa mediunidade e desenvolver conscientemente ou educar
conscientemente a nossa mediunidade, precisamos do estudo. Sem dúvida, para que se saiba o que ocorre numa reunião mediúnica, o que cada um experimenta, no ato mediúnico, tudo isso envolve o estudo e não há outro caminho. O médium que não estuda poderá colaborar até, mas para colaborar de maneira significativa e colaborar com qualidade, precisa estudar e muito. Bom, tem mais uma ou duas, me parece. Recolhimento e silêncio. O que é isso, né? O estudo espírita é um estudo que passa, obviamente, pela cognição, pela dimensão intelectual, obviamente. É um estudo, é uma atitude intelectual. Então, para isso, precisa de todas essas condições, o recolhimento e o silêncio. Mas a mensagem espírita tem um destino também. Passa pela mente e alcança o coração para transformar pouco a pouco as pessoas. Aliás, Allan Kardec diz, na página de rosto de O Evangelho segundo o Espiritismo, algo assim: contendo as máximas morais do Cristo, explicadas, interpretadas à luz do Espiritismo, buscando para esses ensinamentos uma aplicação às diversas circunstâncias da vida. Olha a percepção do codificador já lá na apresentação do Evangelho. As máximas morais do Cristo explicadas à luz do pensamento espírita, mas buscando uma aplicação desses conhecimentos às diversas circunstâncias da vida. Por que estamos dizendo isso? Porque para que o Espiritismo cumpra o seu papel na vida de cada um de nós, que é nos transformar, para transformarmos a humanidade, precisamos do estudo, obviamente, mas um estudo que se traduza por resultados práticos na vida. Um bom estudo muda a forma de pensar, muda a forma de sentir e muda a forma de agir. Dr. Bezerra de Menezes, numa comunicação mediúnica, nos fala que ou mudamos a nossa forma de agir, de sentir, ou não colaboraremos para o cumprimento da missão do Espiritismo aqui na Terra. Precisamos mudar as nossas atitudes. Então, para isso, é preciso recolhimento e silêncio. Porque o estudo espírita não é uma atividade intelectual como qualquer outra. Não é como, por exemplo, não estamos desmerecendo nenhuma área do conhecimento, mas não é como estudar matemática, que todos aqui adoram, né? Não disse nada, viu? Como eu estava certo, né? Eu sei que tem gente aqui com altas habilidades para números, né? Enfim, não é a mesma coisa. Estudar o Espiritismo é, sem dúvida, uma experiência intelectual, cognitiva, mas passa pelo coração. E para isso é preciso, de fato, o recolhimento e o silêncio. É aquele estudo que vem por caminhos intelectuais, mas se processa na intimidade do nosso coração, para se traduzir por mudanças efetivas na vida. Há um amigo lá no Brasil, que há muitos anos diz uma coisa interessante. Ele diz assim: primeiro a gente entra no Espiritismo, não é? Depois o Espiritismo entra na gente, depois ele sai da gente, não é? Primeiro a gente entra, depois ele sai, pelas mudanças, pelas transformações. Mas esse conhecimento só sai transformado, digamos assim, quando de fato ele foi feito com recolhimento e com silêncio. Silêncio não é a ausência de ruídos externos, é a concentração, é a ausência, ou pelo menos minimizarmos os ruídos internos, porque esses são muito mais barulhentos. Quais são os nossos ruídos internos? São muitos. Para que estudar isso tudo? Será que eu tenho que, para fazer essa palestra, estudar tanto assim? Será que para ser um bom médium eu tenho que estudar esse livro dos médiuns que confunde a minha cabeça? Isso é o ruído interno. E quantas coisas nos distraem?
o estudo espírita há que ser feito num clima interior, mesmo em grupo, há que ser realizado internamente. E algumas perguntas podem nos ajudar. O Espiritismo é bom porque ele é prático. Em que sentido? É bom porque ele nos transforma. Qual seria a utilidade do conhecimento espírita se não mudasse a nossa relação com a vida, a nossa relação pessoal, nossa relação com o nosso corpo, a relação com o outro? Se olharmos, por exemplo, amigos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da terceira parte da obra, que trata especificamente de as leis morais, no primeiro capítulo dessa terceira parte, ele apresenta a síntese de as 10 leis morais. Ele nos prepara para compreendermos as leis morais, lei de adoração, lei do trabalho e as demais leis. E ele diz algo muito importante nessa apresentação do estudo das leis morais. Dizem respeito, o codificador falando, a nossa relação, a relação do homem consigo, a relação do homem com o semelhante e a relação do homem com Deus. Vejam que o conhecimento espírita faz esse movimento tríplice, é mudar a relação dele com ele mesmo, que inclui, por exemplo, o homem se relacionar diferente com o seu corpo, com a sua sensibilidade, com a sua subjetividade. É o homem na sua condição física, emocional, espiritual, na sua relação com o outro, na sua relação com Deus. Então as leis morais abrangem todas essas dimensões relacionais do homem. Mas para que isso ocorra, é preciso estudar neste clima de recolhimento e de silêncio. Ouvir a mensagem espírita aqui dentro. Eu estou estudando isso, e isso vai ser útil, porque eu vou mudar a forma de lidar comigo, mudar a minha forma de lidar com o outro, e mudar a minha relação com a divindade. Bom, vamos lá. Temos mais 2 minutinhos, não é isso? Mais? 15? Tudo isso? Tá bom. Ok. Método. É preciso estudar com método. Eu tenho um colega que diz assim, eu leio 10 livros ao mesmo tempo. Ótimo, deve ser de uma capacidade extraordinária, né? Bom, você pode ler 10 livros ao mesmo tempo, 20, não tem problema. Mas é preciso estudar com método. E como é que se estuda com método? Método pressupõe organização, pressupõe disciplina. Não é assim, estudar de qualquer jeito. Cada um tem o seu estilo próprio. Eu só posso falar do meu estilo, né? Que ele é muito bom para mim. Não sei se é bom para todos, né? Mas eu gosto de ler fazendo pequenas anotações, um pequeno resumo. Porque quando você transforma o que você está lendo, o que você está estudando, no seu próprio esquema, quando você faz a sua codificação própria, ou seja, quando você faz um esquema, um desenho, um pequeno resumo, uma síntese, isso pode dar certo, é um bom método. Há pessoas que, por exemplo, em doutrina espírita, eu às vezes faço isso em função das palestras até, eu pego um único tema e vejo como esse tema é tratado em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, no Evangelho, na Gênese, e hoje o computador ajuda a gente, né? Você pode ter os livros em PDF, né, Acrobat Reader, faz uma pesquisa pela palavra e você vê onde aquela palavra aparece no livro inteiro, em segundos você tem isso. Isso facilita o estudo. Estudar com método significa isto também. Você pode desenvolver o seu próprio método, a sua própria disciplina, você sabe como você funciona. Não é? De modo que é preciso se organizar para realizar o estudo espírita com aproveitamento. E, para encerrarmos, com aprofundamento. E o que é isso? É estudar a mensagem espírita na sua profundidade. Isso envolve tempo. Não aprendemos a mensagem espírita assim, da noite para o dia. Allan Kardec, ele próprio afirma que uma doutrina como esta, que nos lança de súbito num novo mundo de ideias e de conceitos e de fenômenos, não pode ser aprendido assim, da noite para o dia. Envolve
todas essas condições aqui, olha, que é, em última análise, vão nos levar a um aprofundamento do conhecimento espírita. Se não der nessa, a gente continua no próximo. Nossa, eu ia falar algo bem parecido com isso, é verdade. É isso mesmo, né? Ou seja, nós temos sim que realizar o estudo sem aquela pressa. O espiritismo, o conhecimento espírita é urgente, mas não é apressado. Nós vamos aos poucos amadurecendo o conhecimento espírita dentro de cada um de nós. Allan Kardec, quando define os bons espíritas, ele fala da maturidade do senso moral. Por que diz ele assim? Para conhecermos a parte, por assim dizer, material, seja das diversas áreas do conhecimento, seja no campo dos estudos espíritas, para conhecermos a parte, por assim dizer, material, é preciso ter olhos que enxerguem. E ele prossegue. Mas para compreender a essência, o conteúdo, é preciso de um pouco mais. É preciso muito mais do que olhos que enxerguem. Aliás, às vezes, os olhos que enxergam são dispensáveis. E os que não enxergam? Eu sei que é uma metáfora aí, mas há os cegos, que podem alcançar o conhecimento em níveis mais profundos. Então ele diz assim, mas para compreender a essência é preciso de, expressão do codificador, maturidade, sensibilidade, o que se pode chamar maturidade do senso moral. É preciso desenvolvermos essa maturidade do senso moral, que na língua inglesa poderíamos chamar de feeling. O conhecimento espírita vai desenvolvendo um certo feeling, uma percepção mais fina da própria realidade. Isso quando alcançamos, pelo estudo, a parte mais profunda do conhecimento espírita. Aliás, isso está no capítulo chamado Os Bons Espíritas, que são também aqueles que estudam, mas aqueles que transformam o estudo em resultados práticos na nossa vida, nesses níveis que nós colocamos de as leis morais. Então, aos poucos, vamos trabalhando essa nossa maturidade. Como você falou, isso não conseguimos só numa vida. São necessárias outras vidas, porque o conhecimento espírita é muito profundo. Estamos aos poucos caminhando na direção de uma compreensão cada vez mais profunda do espiritismo. Pois não? Isso não quer dizer que eu, por exemplo, pegue a hora que está a começar o espiritismo, mesmo que não estude muito, mas que sinta, isso pode ser o tal chamado do feeling. Do feeling, a maturidade do senso moral, sem dúvida. Vocês obviamente conhecem ou se percebem assim, há pessoas que ouvem, não são espíritas, ainda não são espíritas, não eram na época, e ouvem a mensagem espírita, aquilo encaixa, faz sentido, faz um clique, combina. Normalmente são espíritos mais maduros. Então esse vai, sem dúvida, entrar para a doutrina espírita e estudar com profundidade. Há pessoas que precisam de mais tempo, talvez estejam trabalhando ainda a maturidade do senso moral, não importa. O importante é que todos nós podemos, pelo estudo da doutrina espírita, transformar a nossa visão de mundo, transformar o nosso mundo íntimo, muda a nossa relação com a divindade, porque a doutrina espírita, de fato, contribui para a humanidade, mas contribui por nosso intermédio. Como diz Leon Denis, Deus atua sobre o mundo, atua na história por intermédio do homem. E para que o espiritismo alcance essa finalidade, só podemos contar com os espíritas, adeptos esclarecidos da doutrina espírita. E isso, de fato, se alcança através do estudo da mensagem espírita. Acho que podemos ficar por aqui, né? Se puder, por mim, tudo bem. Com relação à questão de preconceitos. Sim. Eu acredito que isso é muito comum em qualquer grupo. Porque existem, por exemplo, algumas novidades
claro, após a codificação, e principalmente hoje em dia por causa de inúmeros médios que têm editado obras polêmicas. Então, o que acontece? Está havendo, eu sinto isso, bloqueando-se muito a leitura de determinados livros porque se acham perigosos para aquele iniciante que ainda não conhece a codificação. Né? Então, o que diria? Inclusive, no meio dessas obras, existem aqueles estudiosos do Espiritismo que estudam a codificação e dão interpretações para determinadas técnicas, essa ou aquelas que ele começa a utilizar. Então, esses livros, muitas vezes, são, assim, não se trata determinada coisa, porque isso é novidade, não vamos nem olhar. O que diria disso da parte né, do que o Allan Kardec, ele realmente, dentro dessas condições de estudo... Olha, eu não sei, e nem estou perguntando, obviamente, mas não sei a que você se refere assim especificamente, né? Mas eu acho que eu compreendi. O que nós entendemos é que o nosso critério há que ser Allan Kardec. Evidentemente que a doutrina espírita não é uma doutrina fechada, até porque o próprio codificador, ainda lá no primeiro capítulo de A Gênese, afirma que nesses caracteres da doutrina espírita, o caráter da doutrina espírita é ser uma doutrina progressista. Agora, é preciso que a gente tenha um certo cuidado. O codificador diz que a doutrina jamais será ultrapassada pela ciência, porque ela acompanha o movimento da ciência. E Allan Kardec, sem prevenção nenhuma, com muita honestidade intelectual, ele diz que não será a doutrina espírita ultrapassada pela ciência, porque se a ciência apontar falhas na doutrina espírita, a doutrina espírita humildemente vai reconhecer o seu equívoco e vai se corrigir. Bom, eu sei que você talvez se refira a coisas mais específicas do próprio movimento espírita e não a ciência, é isso? Também. Mas o nosso critério há que ser Allan Kardec. Se uma determinada obra, por exemplo, desenvolve ou propõe alguma técnica para esta ou para aquela situação, sobretudo no campo da mediunidade, por exemplo, nós temos visto muitos livros que desenvolvem determinadas práticas, propõem algumas modificações, talvez. Eu, de certo modo, tenho acompanhado isso e olho com certo cuidado. Eu posso estudar, porque a doutrina espírita me permite e até me pede que eu desenvolva essa coragem de estudar, em princípio, qualquer coisa. Mas a questão, não é mesmo o seu nome? Arlete. Mas a questão, Arlete, é querer levar para a intimidade do centro espírita. Não é essa questão de levar, é de estudar, de ler, o medo de ler. Tá. É isso, o medo de ler. Então, você não chegou a esse ponto na sua pergunta. Porque às vezes algumas pessoas dizem assim, não, é que o espiritismo está um pouco, Kardec não entendeu muito bem certas coisas. Eu prefiro ficar com o que diz José Herculano Pires nas suas obras, como diz Emmanuel, o método que melhor mediu Kardec. Ele é muito sério em relação à base doutrinária do Espiritismo e nos ensina e mostra nos seus livros, nos seus textos, que temos que ter muito respeito pelo codificador. Agora, daí a dizer, olha, não estuda isso porque não é permitido. Não, Kardec nunca condenou nada. Agora, a questão não, vamos atualizar Kardec. E aí, isso para mim, com todo respeito, se explica no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a obsessão. Está mais para fascinação. Faz sentido que eu falo, exatamente esse medo de condenação. Eu não vou ler. Às vezes eu penso, isso parece até na época da Inquisição. Eu lembrei disso aqui agora. O índex, né? Está indexado, isso não pode ser estudado. Não. Agora, aí é um movimento de cada um. A questão é querer atualizar Kardec. Conhecer e analisar. Eu não vejo nenhum problema. Agora, cada um escolhe os seus livros. Mas isso vem do estudo. Porque se você tem uma base de estudo aprofundada, isso aí. Você vai ler certas coisas e vai dizer assim, não, mas não é bem isso.
É outra coisa. Você vai ter base Discernimento. para discernir o joio do trigo. É discernir. Discernir é isso. É um verbo, digamos assim, que envolve uma dinâmica intelectual. Estabelecer diferenças. Conhecer parâmetros que definem a proposta de uma área de conhecimento e respeitar. É o discernimento doutrinário. Então, nesse sentido, a pessoa, por exemplo, num centro espírita, já tem que ter assim, uma noção de realmente dos livros que ele tem que iniciar a leitura. Sem dúvida. Para se fazer essa mistura. Claro, sem dúvida. Porque isso também está alicerçado a orientação que a Casa Espírita dá, as bases que a Casa Espírita tem. Porque se as bases que a Casa Espírita tem é Kardec, vai abrir esse campo, né, livre para que as pessoas pesquisem, mas que ela tenha um retorno, um ponto de apoio, que é justamente Kardec. Então, se a casa orienta bem, aquele que procura, a pessoa já vai ter uma segurança. Exatamente. Porque o problema também, eu sei que sua pergunta foi específica, mas eu estou aproveitando para pensar com todos aqui, não é? São os novidadeiros. Novidadeiro, olha, não estuda o livro dos médiuns, não estuda a codificação, por razões diversas, aí compra um livro e diz assim, olha, tem umas coisas interessantes, vamos aplicar isso aqui, que parece que os resultados são melhores. Nossa, temos tanta coisa ainda para estudar no Espiritismo. Por exemplo, será que nós já estudamos todo o livro dos médiuns? Ler é uma coisa, estudar é outra. Ler é algo necessário, estudar é algo indispensável, porque estudar pressupõe estabelecer uma relação com aquele objeto de conhecimento, uma relação mais profunda, uma relação de cabeça, de coração. E Allan Kardec, a codificação espírita, está só começando a ser estudada por nós. Leon Denis, nessa antevisão, isso não é nenhum dogmatismo, nenhum sectarismo, é resultado de uma reflexão madura. Ele diz, como afirmamos lá no início, que a doutrina espírita é uma síntese de conhecimentos. Gente, isso é de uma dimensão profunda. Né? O que é uma síntese de conhecimentos? Envolve toda uma base de compreensão, de estudo científico da fenomenologia, interpretação filosófica que resulta disso e as consequências morais. A doutrina espírita, do ponto de vista da sua constituição, porque é uma síntese, nos dá essa visão ampla do homem, do ser humano, da vida. É a codificação de uma nova era na realidade. É o marco de uma nova era para a humanidade, como afirma Herculano Pires, como afirma Emmanuel, Leon Denis, tantos outros autores. Então, para isso a gente precisa estudar muito a codificação. E ainda estamos engateando nesses estudos, né? Vamos trabalhar muito pela frente. Encerrando uma frase de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, ela diz assim: estudar o Espiritismo, está aqui, um slide lindo ali, né? Estudar o Espiritismo é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. Estudar o Espiritismo é esta tarefa inadiável, realmente. Amigo, vamos ficar por aqui, encerramos o nosso tempo, e o nosso amigo